Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Rui Deglan. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre juros simples. Vamos lá. Então, para esta aula, trouxemos alguns exercícios. Então, vamos lá. O nosso exemplo de número 1 diz assim: calcular o juro que rende um capital de R$8.000 quando aplicado durante 7 meses e 15 dias, a taxa anual de 30%. Então, os dados, nós temos aqui juros, capital, taxa e tempo. Então, calcular o juro que rende um capital de R$8.000. Então, o capital é de R$8.000. Aplicado durante 7 meses e 15 dias, então o tempo, 7 meses e 15 dias, a uma taxa anual de 30%. Então, taxa anual AA. E aí os juros nós não temos, é o que deseja encontrar. Então, vamos lá, perceba que o nosso tempo está em mês e dias. E a nossa taxa está em ano. Então, para que possamos realizar esse cálculo, é necessário que haja a mesma conversão. A taxa e o tempo estejam na mesma conversão. Então, a taxa está ao ano e o tempo está em mês e dia. Quando isso acontece, observa que há uma diferença, nós vamos fazer a conversão para o menor. O menor que é dia. Então, vamos fazer com que a taxa que está em ano fique em dia, assim como o tempo também em dia. Então, desta forma que nós fazemos. Então, primeiro, um ano equivale a quantos dias? Para um ano normal, 365 dias ou 366 dias. Mas, para transações comerciais, um ano é equivalente a 360 dias. Então, ficará 30 sobre 360. Podemos fazer o cancelamento do zero em cima e embaixo. E ainda dá para simplificar por 3. 3 dividido por 3 dá 1. E 36 por 3 dá 12. Ficando 1/12 ao dia. Então, agora expressamos a nossa taxa que estava em ano. Agora a nossa taxa está ao dia. A mesma coisa faremos com o nosso tempo. 7 meses, nós sabemos que o mês ele pode ser de 28 dias, de 29 dias, de 30 dias e 31 dias. Então, nós vamos pegar esse mês agora e utilizar apenas 30 dias para relações comerciais. Ficando assim, 7 vezes 30, então 7 vezes 30, mais 15 dias. Por quê? Estamos expressando esse tempo para dia. Aí fica assim, 7 vezes 30 dá 210, mais 15. 210 mais 15, isso dá 225 dias. Pronto. Então, nosso tempo está em dia e a nossa taxa também está ao dia. Aí podemos agora calcular. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Juros é igual ao capital. Quanto é o meu capital? R$8.000. A minha taxa. Perceba que a minha taxa está fracionária. Toda vez que a minha taxa estiver fracionária, ou o meu tempo estiver fracionário, ou o meu capital, vai colocar em forma de fração. O número que está em cima vai ficar no numerador, e o número que está embaixo ficará no denominador, multiplicando por 100. Então, ficará 1/12, assim mesmo, vezes o tempo, que é 225. Passa a barra de fração. Perceba que já havia o 100 no denominador,
Então multiplica por 100. Aí juros é igual. Eu posso fazer o cancelamento de 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo, porque estou fazendo uma multiplicação em cima e embaixo também, então eu posso fazer isso. Fica 80 vezes 1 vezes o 225, 225. E aqui embaixo ficou 12 vezes 1, isso dá 12. 80 vezes o 225, isso aqui vai dar 180 mil, dividido para 12. Então, só fazendo aqui os cálculos, ó. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 2, 0. 8 vezes 5, 40. Avanço uma posição, coloco o 0 e vai 4. 8 vezes 2, 16. Com mais 4, 20, vai 2. 8 vezes 2, 16. Com mais 2, 18. Passa a barra e soma 0, 0, 0. Eu falei 180 mil? 18 mil, perdão, gente. Por isso que é bom fazer o cálculo. 18 mil, né? Aí vamos pegar esse 18 mil e dividir para 12. 1 é menor, 18 dá para dividir, 180 dá exato. 180 para 12 dá 15. Aí eu só acrescento os 2 zeros, ó. Então deu 1.500. Então esses juros aí será de R$1.500. Okay? Então conseguimos encontrar o juro que essa pessoa irá pagar. Esse juro será de R$1.500. Vamos para o exemplo de número 2. O exemplo 2 diz assim: qual será o montante resultante de uma aplicação de R$ 29.800 a taxa de 1,2% ao mês durante 6 meses? Então vamos lá. Os dados do problema: juros, capital, taxa, tempo e montante. Então qual será o montante resultante de uma aplicação de 29.800, é o capital, 29.800, a taxa de 1,2% ao mês, durante 6 meses é o tempo. Deseja-se encontrar o montante. Nós sabemos que o montante é o capital mais os juros, só que nós também não temos os juros. Então não dá para nós utilizarmos esta fórmula matemática. Então nós utilizaremos esta fórmula do montante, que é o capital vezes 1, mais a taxa vezes o tempo. O capital, 29.800. Vezes 1 mais a taxa. Aqui, como utilizamos essa fórmula, temos que fazer a conversão dessa taxa aqui, dividindo ela por 100. Então, ela vai ser expressa em um número decimal. Então, eu tenho 1,2 e eu vou dividir por 100. Dividir por 100 é pegar essa vírgula e retornar 2 casas decimais. Então, eu acrescento 2 zeros. E essa vírgula vai retornar 2 casas. Uma casa, 2 casas. Para bem aqui. Então ficará 0,012. Então 0,012. Vezes o tempo. Quem é o tempo? 6 vezes. O montante é igual a 29.800 vezes 1 mais. Perceba que eu tenho uma adição e uma multiplicação. Essa multiplicação é prioridade. Então, primeiro eu faço a multiplicação, depois a soma. 6 vezes 2 dá 12, vai 1. 6 vezes 1, 6. Com mais 1, 7. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. Então, ficou 0,072. O montante é igual a 29.800. 1 mais 0,072 vai ficar 1.
0,072. Montante é igual. Agora vamos lá, eu estou fazendo uma multiplicação, eu tenho um número decimal e tenho um número contendo zero. Quando eu cancelar esses dois zeros, essa vírgula avança duas casas decimais. Então ficará 298 e aqui 107,2. Aí o montante será igual. Eu pego 298 e multiplico por 107,2. Ó. Começando com 8, 8 vezes 2 dá 16, vai 1. 8 vezes 7, 56, com mais 1, 57, vai 5. 8 vezes 0, 0, com mais 5, 5. 8 vezes 1, 8. Pronto. Agora com 9. 9 vezes 2, 18, avança uma posição, coloco 8 e vai 1. 9 vezes 7 dá 63, com mais 1, 64, vai 6. 9 vezes 0 dá 0, com mais 6, 6. E 9 vezes 1 dá 9. Encerrou com 9. Agora com 2. 2 vezes 2, 4, avança novamente uma posição. 2 vezes 7, 14, coloco 4 e vai 1. 2 vezes 0, 0, com mais 1, 1. E 2 vezes 1, 2. E agora é só somar 6. 7 mais 8, 15, vai 1. 1 mais 5, 6. 1 mais 4, 10. 1 mais 4, 14, vai 1. 1 mais 8, 9. 9 mais 6, 15. 15 com mais 4, 19, vai 1. 1 mais 9, 10, com mais 1, 11, vai 1. E 1 mais 2, 3. Como temos uma casa decimal aqui após a vírgula, você vai para o final e avança e volta a uma casa decimal. Agora observa, como aqui está tratando de valor em real, então é conveniente você colocar um zero aqui, para que fique decimal com duas casas decimais após a vírgula. Então eu tenho agora R$ 31.945,60. Então o montante será de R$ 31.945,60. Então esse aqui será o montante no final desses 6 meses. Exemplo de número 3. O exemplo 3 diz assim: uma aplicação de R$ 8.000 rendeu durante 5 meses um valor de R$ 4.000. Qual é a taxa anual de aplicação desse capital? Então vamos para os dados: juros, capital, taxa, tempo. Então uma aplicação de R$ 8.000 é o capital. Rendeu durante 5 meses, 5 meses é o tempo. Um valor de R$ 4.000, esse valor que rendeu é os juros. Qual é a taxa anual? Taxa anual, então ao ano. Ok? Taxa anual. Ó, observe, nesse caso aqui, o detalhe interessante. Eu não tenho a taxa. Eu quero encontrar essa taxa e no problema já está dizendo que essa minha taxa é anual, ao ano. Então, se a minha taxa é anual, o meu tempo também tem que estar ao ano, para que eu possa resolver isso aqui, tem que estar na mesma conversão. Se aqui é ano, aqui também é ano. Então, como é que eu expresso esse meu tempo que está em mês, em ano? Aí eu vou verificar. Um ano tem quantos meses? Um ano tem 12 meses. Então, o meu tempo ficará assim, ó, 5 dividido para 12. Agora, o meu tempo está ao ano. Pronto. Feito isso, podemos resolver agora. Juros é igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo, dividido por 100. Os juros, 4.000. O capital, 8.000. A taxa,
Não temos. Então, repete o I. E o tempo, 5/12, está em forma de fração, numerador em cima e o denominador embaixo. Como no meu denominador, na fórmula, já tem o 100 no denominador, então isso aqui é multiplicando por 100. Aí eu faço a barra de fração. Então, repete-se o 4.000. Aqui eu posso cancelar 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Repete o 80. E o I vezes 5, 5I. E aqui embaixo 1 vezes o 12 dá 12. 4.000. 80 vezes 5i, 8 vezes os 80 vezes os 5, isso aqui vai dar 400. Então, 400i, dividido para 12. E aqui embaixo está subtendido 1. Perceba que aqui eu tenho uma igualdade de razões. Então, toda vez que eu tiver uma igualdade de razões, eu vou utilizar a regra de 3 simples. Então, uma vez o 400i dá 400i. E 12 vezes o 4.000. 4 vezes 12 dá 48. Então, fica 48.000. Isola o i. 48.000 dividido para 400. Cancela um zero em cima, um zero embaixo, um zero em cima, um zero embaixo. Então, ficaram assim, ó, 480 dividido para 4. 480 dividido para 4, isso aqui vai dar 120. 120 aqui, essa taxa, ela vai estar em porcentagem. Então, seria a mesma coisa de 120 sobre 100. Isso aqui é equivalente a 120%. Certo? Então, esse é o resultado da nossa porcentagem nesse período de 5 meses a uma taxa anual de 120%. Exemplo de número 4. Exemplo de número 4 diz assim, ó. Certo capital aplicado por 4 meses tem ao final dessa aplicação um montante que resulta no dobro do valor aplicado. Dessa forma, qual é a taxa de aplicação desse capital? Então, nós temos juros, o capital, a taxa, o tempo e o montante. Então, de certo capital nós não temos, aplicado 4 meses, por 4 meses é o tempo. Ao final dessa aplicação, um montante que resulta no dobro do valor aplicado. Então, o montante ficou o dobro do capital. Então, 2C. Dessa forma, qual é a taxa de aplicação desse capital? Então, a taxa que nós não temos. Certo? Então, deseja-se encontrar a taxa. Ok? Então, vamos lá. Então, nós só temos aqui o tempo e o montante. Nesse caso aqui, a única fórmula que podemos utilizar é esta aqui, ó. Por essa fórmula nós iremos encontrar. Então, o montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Diz que o montante é o dobro do capital, então 2C igual a C vezes 1 mais a taxa. A taxa não temos, é I. Vezes o tempo, qual é o tempo? 4. Então, se o tempo está ao mês, essa taxa também tem que estar ao mês para que possamos resolver. Então, tempo 4. O que temos aqui, gente? Ó, perceba que esse 2C aqui é 2 vezes o C. Então, 2 está multiplicando o C. E aqui é C que multiplica 1 mais I vezes 4. Então, tem uma multiplicação por C no segundo membro e tem uma multiplicação por C no primeiro membro. Ou seja, esse C ele é um termo comum que está multiplicando os dois membros. Eu posso fazer o cancelamento dele. Aí fica 2 é igual a 1 mais I vezes 4 dá 4I.
Aqui ficou uma equação simples do primeiro grau. Vou fazer a inversão. 1 mais 4i é igual a 2. Isolo 4i igual a 2. Aqui está 1 positivo, passa para o segundo membro com a operação inversa, negativo. 4i é igual a 2 menos 1, dá 1. Aí eu vou isolar esse i é igual a 1 sobre 4. 1 sobre 4, isso aqui dá 0,25. Mas 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100. Então, 25 dividido para 100, isso aqui vai dar 25%. Ok? Então, nós temos aí a taxa, que nesse período de 4 meses, o montante irá dobrar o valor do capital. E é o nosso último exemplo de hoje, o exemplo de número 5. O exemplo de número 5 diz assim, ó: depositei certa importância em um banco e a recebi depois de 40 meses com um valor de R$ 7.232. Há uma taxa de aplicação de 4% ao mês. Qual é o juro obtido nessa aplicação? Então vamos. Então, juros, o capital, a taxa, o tempo e o montante. Ó, vamos lá. Depositei certa importância em um banco e a recebi depois de 40 meses. 40 meses é o tempo. Coloca 40 aí. Um valor de R$ 7.232. Então, esse valor recebido nesse período de 40 meses não é os juros, é o montante. 7.232. Aí perceba, há uma taxa de aplicação de 4% ao mês. 4% ao mês. E a pergunta é, qual o juro obtido nessa aplicação? Se está pedindo o juro, então significa que esse valor não foi o juro, e sim o capital. Então, nós não temos o juro, nós não temos o capital. Então, nós vamos utilizar aqui a fórmula do montante para podermos encontrar o capital e depois determinarmos os juros. Então, o montante é o capital vezes 1 mais I vezes T. Aí o montante 7.232. O capital nós não temos, mas vamos encontrar agora. Vezes 1 mais a taxa aqui 4%, então eu vou pegar esse 4 e dividir por 100. Ó, 4 dividir por 100. Então, pega esse 4 e dividir ele por 100, é a mesma coisa que eu voltar 2 casas decimais. Se eu for voltar 2 casas decimais, eu acrescento aqui 2 zeros. Ó. Vou para o final do numeral e volto 2 casas decimais. Ó. 2 casas decimais. Pronto. Então, está aí a minha porcentagem em número decimal. Então, 0,04 vezes o tempo é 40. Pronto. Então, aqui está ao mês, né? Vale ressaltar que aqui está ao mês, e o meu tempo também está ao mês. Vou repetir o 7.232, repete-se o C, aí fica 1. Eu tenho uma adição e uma multiplicação. A multiplicação é prioridade, repete a adição. E aqui um detalhe interessante, eu tenho uma multiplicação de um numeral decimal com um número com zero. Vou cancelar esse zero, a vírgula vai avançar uma casa decimal. Fica assim, 0,4 vezes 4. 7.232 igual a C vezes. Aí fica 1 mais. 4 vezes 4 dá 16, vai 1. Coloca a vírgula. 4 vezes 0, 0. Com mais 1, 1. Fecha aqui o parênteses.
7.232 é igual capital vezes 1 inteiro mais 1,6, isso aqui dá 2,6. 7.232, C vezes 2,6 dá 2,6C. Ficou uma equação simples do primeiro grau, vou fazer inversão de membro. Então ficará assim, 2,6C igual a 7.232. Isolo C, 7.232 dividido para 2,6. Perceba que aqui é o número decimal e aqui é o número inteiro. Para que eu divida esse inteiro pelo decimal, é necessário que haja uma equivalência de casas decimais após a vírgula. Então, todo número inteiro, a vírgula está no final dele, subentendida, então eu faço ela aparecer. Como aqui tem uma casa decimal após a vírgula, acrescento um zero aqui. Mesma quantidade de casas decimais, então essa vírgula sai e vai para o final, desaparece. Fica 72.320. E aqui sai para o final, desaparece, fica 26. Aí eu pego 72.320 e vou dividir para 26. 72 para 26 vai dar no máximo 2 vezes, dá 52. Aí dá 0 e aqui sobra 2, baixa um 3. Ficou 203 agora para 26. Acho que dá no máximo aqui, dá no máximo 7. 7 vezes 6, 42, vai 4. 7 vezes 2, 14. Com mais 4, 18. 3 menos 2 dá 1. 0 menos 8 não pode, pede emprestar, ficou 10 menos 8, 2. E aqui ficou 1, menos 1, 0. Baixa agora o 2. Aí aqui dá 8. 8 vezes 6, 48, vai 4. 8 vezes 2, 16. 16 com mais 4 dá 20. Deu 208. 212 subtraído por 208, isso aqui dá 4. Aí baixa aqui um 0, ficou 40. 40 dividido para 26 dá no máximo 1. 1 vezes 26 dá 26. Para 40, isso aqui sobra 14, né? Aqui 10 menos 6 dá 4, ficou 3, porque emprestei 1 para o 0. Aí 3 menos 2, 1. Ok? Aí vamos lá. Abaixo um 0, porque não tem mais numeral aqui para baixar. E eu acrescento uma vírgula aqui. 140 dividido agora para 26. 140 para 26 vai dar no máximo aqui, deixa eu ver, 4.